é Silvia Souza e estarei aqui juntamente com o meu colega Pedro Filipe Silva. Olá, Pedro. Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Estaremos aqui ao longo de uma hora convosco, onde iremos tentar aqui desmistificar um pouco o RGPD, o tão falado RGPD, que nos suscita tanta curiosidade e também aqui tantas dúvidas. E também nesta sessão teremos a oportunidade de ver como é que o PHCCS ajuda as empresas a dar resposta a este regulamento e ajudando também aqui as empresas a agilizar todos os processos que envolvem este novo RGPD. Antes de começarmos, gostaríamos também de agradecer a vossa presença cá hoje, o vosso interesse em participar nesta sessão. Nós tivemos uma adesão absolutamente fantástica, cerca de 1.600 pessoas inscreveram-se neste webinar, portanto contamos que esta sessão seja esclarecedora e produtiva para todos vocês. Esta sessão, que vai decorrer, como eu referi, ao longo de uma hora, vai estar dividida aqui em três partes. Uma primeira parte em que nós vamos fazer um enquadramento legal do RGPD. Depois teremos aqui uma segunda parte em que iremos mostrar como tudo isto, ou como todos estes processos do regulamento, ou como o PHCCS responde a estes desafios do RGPD. E depois, no final, teremos então aqui uma terceira parte onde iremos responder a questões que vocês tenham sobre toda esta temática que vamos abordar aqui nesta sessão. E então, comecemos por perceber, então, o que é o RGPD. O RGPD, Regulamento Geral da Proteção de Dados, é uma regulamentação que se encontra em vigor nos países da União Europeia desde 2016, mas que se torna obrigatória a partir do dia 25 de maio. Portanto, já desde 2016 que o regulamento está em vigor, tivemos aqui cerca de 2 anos, este período de transição, para podermos então dar resposta a esta nova regulamentação. Portanto, este novo quadro legal, que vem substituir a atual Lei de Proteção de Dados Pessoais, pretende normalizar a legislação de proteção de dados em toda a União Europeia e, obviamente, aqui também eliminar disparidades entre os regimes jurídicos dos vários países. Tem, obviamente, aqui como grande objetivo garantir a privacidade e a integridade dos dados dos consumidores da União Europeia e também define aqui que todos os cidadãos têm o direito de saber como é que os seus dados estão a ser usados, bem como aqui o direito de ter, por exemplo, os seus dados completamente apagados, se tal for solicitado. E a quem se aplica este regulamento? Basicamente, a todas as empresas que tratem dados pessoais de cidadãos da União Europeia. Mesmo empresas que não sejam, cuja sede não esteja na União Europeia, vejamos, por exemplo, o caso da Google, Facebook, LinkedIn, etc., como essas empresas tratam de dados pessoais de cidadãos da União Europeia, têm também que dar resposta ao Regulamento Geral de Proteção de Dados. E então, quais são as grandes mudanças que o RGPD traz? A principal mudança aqui é, sem dúvida, a mudança de paradigma da responsabilidade pelos dados pessoais. Portanto, esta responsabilidade passa a ser das organizações, portanto, das empresas, que passam a ser responsáveis quer pelo armazenamento, quer pelo tratamento, quer pela análise e também pela proteção de dados. Por outro lado, também aqui o conceito ou a definição de dados pessoais passa a ser mais abrangente. Portanto, vamos ter a oportunidade de ver já a seguir aqui a definição de dados pessoais. E também a recolha destes dados terá que ser sempre acompanhada aqui pelo consentimento explícito
do titular dos dados. Vamos também ter a oportunidade de ver o que é isto do consentimento explícito, como é que o PHCCS dá resposta a esta necessidade deste regulamento. Por outro lado, aqui a informação dos dados pessoais deverá também estar disponível para consulta, revisão e também ser passível de ser transmitida. Vejamos aqui, portanto, sabemos que este regulamento tem um conjunto de conceitos a si associados. Vamos então ver o conceito, vamos conhecer aqui o conceito de dados pessoais, bem como dos principais intervenientes deste regulamento. É importante sabermos quem são e quais as principais responsabilidades também que cada um tem. Mas vamos começar por perceber então o que são dados pessoais. Dados pessoais é toda e qualquer informação que permite identificar uma pessoa singular. Okay? Esta identificação pode ser feita de forma direta ou indireta. Portanto, aqui os dados pessoais não são só aqueles que permitem denominar um titular. Okay? Basta que o distingam ou que o permitam distinguir de outras pessoas, quer de forma isolada ou em conjunto com outros dados, para que sejam então considerados dados pessoais. Um titular pode ser identificado de forma direta ou indireta, então temos o conceito de dados pessoais diretos e dados pessoais indiretos. Portanto, diretos são aqueles, como o próprio nome indica aqui, que permitem, por si só, identificar de forma imediata o titular. Temos como exemplo o nome, o e-mail, a fotografia, etc. Indiretos são aqueles que, se forem complementados com outros dados ou informações, permitem então a identificação do titular. E aqui já temos, por exemplo, a conjugação da data de nascimento com o código postal e o sexo da pessoa pode permitir então aqui a sua identificação. Então vejamos aqui alguns exemplos de dados pessoais. Temos então o nome, a morada, o endereço eletrónico, dados de localização, data de nascimento, peso, altura, idade, número de contribuinte, número de segurança social, de identificação civil, dados bancários, entre tantos outros dados pessoais. Okay? São apenas aqui alguns exemplos. Mas também existem aqui subcategorias de dados. Portanto, para além do conceito genérico de dados pessoais, nós temos também aqui uma categoria, duas subcategorias, peço desculpa, portanto, duas subcategorias, que são os dados pessoais sensíveis, que se prendem aqui com dados relacionados com religião, etnia, orientação sexual, dados clínicos, e depois, por outro lado, temos também os dados pessoais legais, que existem, por exemplo, para dar resposta a imposições legais e, como tal, não podem ser esquecidos. Vejam o caso, por exemplo, das faturas. Nós temos que guardar as faturas durante 5 anos. Então, como o Regulamento Geral da Proteção de Dados não se sobrepõe à legislação portuguesa, estes dados não podem, por exemplo, ser apagados. Então, são considerados dados legais. Passando então agora à definição dos vários intervenientes do RGPD. Eles são vários, okay? E cada um tem aqui um conjunto de responsabilidades que vamos passar a referir. Portanto, comecemos aqui pelo titular dos dados, que é a pessoa, obviamente, cujos dados pessoais serão então tratados pelo detentor dos dados, portanto, pela organização, pela empresa que vai recolher esses dados, o chamado Data Controller, ok? Portanto, o Data Controller não é nada mais, nada menos do que a entidade que recolhe e processa os dados pessoais dos titulares. Portanto, qualquer empresa que recolha dados pessoais é considerado, neste caso, Data Controller. De referir aqui, e muito importante, que é sobre esta entidade que recaem as responsabilidades do tratamento dos dados pessoais. Okay? Portanto, se existir aqui alguma auditoria ou alguma fiscalização por parte da CNPD, da Comissão Nacional de Proteção de Dados, sobre o cumprimento do regulamento, é esta a entidade responsável por mostrar que o regulamento se encontra a ser cumprido. Okay?
Depois temos também aqui o Data Processor, que neste caso é a pessoa singular, a coletiva, a autoridade pública, a agência ou qualquer outro organismo que trata os dados pessoais. Agora aqui pode-vos surgir uma dúvida da diferença entre o Data Controller e o Data Processor. Portanto, imaginemos aqui um exemplo, o exemplo de um banco. Okay? O banco recolhe os dados dos seus clientes quando eles abrem uma conta. Okay? Mas, por outro lado, não é o banco que faz o processamento desses dados. O banco solicita a uma outra organização e é essa organização que armazena, digitaliza, cataloga, então, todas as informações produzidas pela entidade bancária. Então, o banco, neste caso, será o Data Controller, a entidade que processa os dados será, então, o Data Processor. A outra entidade que temos aqui é a entidade terceira, que é considerada aqui a entidade que, caso não seja qualquer outra entidade que eu acabei de referir, isto é, ou o titular dos dados, ou o Data Controller, ou o Data Processor, esteja aqui autorizado a tratar dos dados. Okay? Imaginem aqui um exemplo, e falamos de um exemplo nosso, da PHC. Nós recolhemos, ou temos dados de empresas e de pessoas de empresas que contactamos, por exemplo, no âmbito da angariação de novos clientes. Depois passamos essa informação, portanto, imaginem que nós contactamos estes potenciais clientes estão interessados numa demonstração do software, em conhecer o produto, e então nós passamos estes contactos aos nossos parceiros. E são os nossos parceiros que depois darão então seguimento à demonstração e ao potencial negócio. Portanto, os nossos parceiros aqui, neste caso, serão então considerados uma entidade terceira. E, por fim, temos aqui o encarregado da proteção de dados, o chamado DPO, Data Protection Officer, que será uma pessoa nomeada pela organização para fazer o tratamento dos dados pessoais. Atenção que não é obrigatória a nomeação de um DPO. Okay? A nomeação do DPO só é necessária caso o processamento dos dados seja realizado ou por uma entidade pública, ou então estejamos aqui perante situações de tratamento de dados de certas categorias em larga escala, ou até de tratamentos de dados sensíveis em larga escala. Portanto, só nestas 3 situações é que o DPO é obrigatório. Okay? Se um DPO for nomeado, ele terá então como principais funções as de informar e aconselhar a empresa sobre a conformidade da proteção dos dados, aconselhar aqui sobre a avaliação do impacto da proteção dos dados, monitorizar a conformidade da proteção, que pode incluir, por exemplo, formar a equipa. Atenção que todas as empresas têm que, o próprio regulamento impõe isto, têm que dar formação aos seus colaboradores sobre este regulamento. E o DPO pode muito bem ser então a pessoa que monitoriza a conformidade desta situação e pode aqui realizar auditorias também internas relacionadas com esta área para ver se está tudo em conformidade. E, por fim, aqui também cooperar e atuar como ponto de contacto com as autoridades de proteção de dados. Visto que estão aqui os principais conceitos, nomeadamente aqui de dados pessoais e dos intervenientes, falemos agora um pouco sobre os princípios jurídicos do regulamento. O RGPD assenta sobre um conjunto de princípios e esses princípios, por sua vez, darão origem a direitos para os titulares dos dados, para os cidadãos, não é? E a obrigações para as empresas. Comecemos então por ver aqui os princípios jurídicos. Os que vos apresento aqui são os mais importantes do regulamento e de uma forma resumida dizem então que os dados pessoais devem ser tratados de uma forma lícita, legal e transparente.
pelo que aqui o responsável pelo tratamento dos dados deve prestar aos titulares um conjunto de informação mínima legal necessária quanto à recolha e tratamento dos seus dados. O que é que isto significa? Que eu, enquanto cidadão, que vou dar os meus dados pessoais a uma organização, preciso de saber previamente, então, qual dados pessoais que vão ser recolhidos, o fundamento, durante quanto tempo os mesmos vão ser vão estar guardados, e isso tem que estar explícito para o titular dos dados. Portanto, as empresas têm que disponibilizar esta informação ao titular dos dados. Por outro lado, os dados pessoais devem ser recolhidos para finalidades determinadas, explícitas e legítimas. Ok? Portanto, as finalidades para as quais os dados pessoais vão ser recolhidos também devem ser explícitas para os titulares. E os dados deverão aqui ser conservados apenas durante o tempo necessário para as finalidades a que foram recolhidos. Os pessoais também devem ser adequados e limitados ao que é necessário. Quantas vezes nós pedimos excesso de dados pessoais que depois nem utilizamos? Quantas vezes no formulário pedimos nome, morada, telemóvel, telefone, e-mail, NIF, número de cartão de cidadão? Será que precisamos de todos esses dados para a finalidade para o qual estamos a recolher? Também temos que pensar nisto, ok? Portanto, devemos minimizar a recolha dos dados àquilo que é estritamente necessário para o cumprimento da sua finalidade. E, obviamente, aqui os dados deverão ser tratados de forma a que se garanta a sua segurança e proteção, incluindo aqui a proteção contra o seu tratamento não autorizado ou ilícito. Depois, estes princípios, como eu referi, resultam num conjunto de direitos para os cidadãos e de obrigações para as empresas. Vamos passar a conhecer os direitos dos cidadãos. 7 estão aqui espelhados neste slide. Eu não os vou referir agora, porque vamos agora, já de seguida, conhecer a pormenor cada um deles. Comecemos então pelo direito ao consentimento. Eu acabei ainda agora de falar sobre isto, portanto, o titular dos dados deve saber de forma clara e transparente quais são os dados pessoais que vão ser recolhidos, com que intuito e fundamento, bem como durante quanto tempo é que vão ser armazenados, e depois o titular deve dar o seu consentimento explícito para a recolha e tratamento destes dados. E em que é que consiste este consentimento explícito? Este consentimento tem que passar sempre por uma ação por parte do titular dos dados. Por exemplo, imaginem, e o meu colega Pedro vai ter a oportunidade de mostrar-nos à frente, imaginem que eu me vou registar num portal, num site, numa loja web, e para adquirir os meus produtos, então tenho que me registar, vou dar ali os meus dados pessoais. Tem que estar ali disponível um texto que me informe concretamente para que vão ser utilizados os meus dados, e eu depois terei que ir lá colocar um visto numa checkbox, ou então clicar num botão a dizer ok, eu aceito que vocês recolham os meus dados pessoais. Portanto, nunca poderá essa checkbox, por exemplo, estar ativa por defeito. Quantas vezes, eu ainda há pouco tempo me registrei num site e estava a ler os termos e condições, até porque agora estou bem mais atenta a estas realidades, não é? E o visto na checkbox estava previamente ativo. Portanto, isto deixa de ser legal, ok? Portanto, porque ter aqui uma ação por parte do titular em que ele diga sim, eu aceito, li e aceito estes termos e condições. Depois, perdão, o direito de acesso aos dados. Portanto, o titular pode, sempre que entender, pedir à empresa que detém os seus dados pessoais o acesso aos mesmos. E a empresa vai ter que os fornecer em tempo útil e
num formato legível. Okay? Outro dos direitos é a verificação dos dados, em que o titular pode, sempre que necessário, ter a possibilidade de retificar ou pedir para retificar os seus dados, de forma a mantê-los aqui atualizados. Um outro direito que se tem falado também é o direito à portabilidade e transmissão dos dados, em que, neste caso, o titular tem o direito de pedir à empresa detentora dos seus dados pessoais que os forneça num formato legível e atual, por exemplo, num ficheiro Excel. E quando falo em formato legível e atual, significa que este ficheiro tem que ser passível de ser processado informaticamente. Okay? Portanto, neste caso, ficheiros, por exemplo, em PDF, não são considerados formatos legíveis e atuais. E dados devem ser fornecidos por uma empresa à outra empresa, ou por uma entidade à outra entidade, num tempo aceitável, ok? Os dados que forem fornecidos devem conter informação necessária para que a outra entidade possa usar os mesmos para abrir um registro daquele utilizador na sua base de dados. O direito, estamos já quase a chegar aqui ao fim dos direitos. É o direito à limitação do tratamento, em que o titular dos dados tem o direito de obter por parte do responsável a limitação do tratamento dos seus dados, por exemplo, em situações em que haja inexatidão dos dados ou em situações em que o tratamento é ilícito e o titular, neste caso, não quer ou se opõe aqui ao apagamento dos seus dados pessoais. Temos também o direito à oposição, em que diz que o titular tem o direito de se opor a qualquer momento e por motivos relacionados aqui com a sua situação particular ao tratamento dos dados pessoais que me dizem respeito. Tem o direito de se opor, por exemplo, a que o tratamento dos seus dados pessoais não seja feito para efeitos de marketing direto ou de qualquer outra forma de prospecção. Tem o direito de se opor a que os seus dados não sejam comunicados a terceiros, obviamente aqui salvo disposição legal em contrário, e, nestes casos, o responsável pelo tratamento dos dados tem que cessar o tratamento, a menos que apresente aqui razões imperiosas e legítimas para que esse tratamento prevaleça sobre os interesses aqui, liberdades e direitos dos titulares de dados. E, por fim, o tão falado direito ao esquecimento, sendo que aqui o titular deve poder indicar à empresa que tem os seus dados que deseja ser esquecido e, neste sentido, os dados devem ser apagados da base de dados da empresa. Agora, um pouco, portanto, vimos a parte dos cidadãos, mas agora lembram-se que eu no início do webinar falei que uma das grandes mudanças é a mudança de paradigma em que as empresas que recolhem e fazem o tratamento dos dados pessoais passam então a ser responsáveis. Portanto, a responsabilização passou a ser aqui das organizações. Portanto, no que diz respeito aqui às obrigações, vamos ver as mais importantes e as mais relevantes. Relembro que uma grande parte do RGPD está relacionada com os processos da empresa, pelo que deve começar tudo por aí. As empresas devem olhar para os seus processos internos e verificar quais são os processos que tocam aqui em dados pessoais e na recolha de dados pessoais, de modo a que possam aqui organizar-se ou organizar os seus processos para cumprir com este regulamento. Então, quais são aqui estas principais obrigações, ok? Definir aqui um conjunto de medidas técnicas e organizativas. Eu vou já detalhar estas 4 obrigações, vou só aqui de uma forma resumida para fazer um enquadramento referi-las. Depois, permitir o cumprimento dos direitos dos titulares, fazer o registro de evidências de contactos, e comunicar incidentes de violação de dados pessoais. Comecemos então por ver aqui a definição do conjunto de medidas técnicas e organizativas. Aqui as empresas devem, por exemplo, começar por fazer
uma inventariação e catalogação dos dados pessoais na sua posse. Portanto, verificar também aqui quais os processos de recolha de dados pessoais, de modo então é que possam disponibilizar aquele disclaimer, aquele aviso legal com a informação aos titulares dos dados sobre a recolha dos seus dados pessoais. Devem repensar os processos de recolha de dados, verificar então se é mesmo necessário recolher toda a informação que costumam recolher e possivelmente até apagar dados que efetivamente não são necessários. Tem aqui rever e atualizar a política de privacidade e segurança, e isso passa por rever os textos relativos à privacidade e segurança dos dados e também rever aqui contratos de acordo e de confidencialidade. E também aqui validar a conformidade dos fornecedores subcontratados com o RGPD. Portanto, como vimos há pouco, é o controller que é responsável por mostrar que está a cumprir com o regulamento, mas a empresa tem também que garantir que os seus fornecedores subcontratados também estão em cumprimento com o RGPD. Uma outra obrigação é, então, as empresas têm aqui que permitir o cumprimento dos direitos dos titulares. Portanto, acabamos de ver ainda há pouco que são 7 esses direitos. E, então, a empresa deverá estar apta a realizá-los e a processá-los. Devem também fazer aqui o registro das evidências de contactos, isto é, sempre que um titular de dados for contactado no âmbito de uma campanha, de uma promoção, do envio de uma newsletter, portanto, estas comunicações devem ficar registadas. No caso de sermos alvo aqui de alguma auditoria por parte da CNPD, possamos comprovar que estamos a cumprir com o regulamento. E também, como não poderia deixar aqui de ser, comunicar possíveis incidentes de violação de dados pessoais à CNPD num prazo máximo de 72 horas. E esta é os principais pontos, aspectos da componente legal envolvente aqui do RGPD. E agora tenho todo o gosto em convidar-vos a ver como é que tudo isto se materializa e como é que o PHCCS pode ajudar as empresas no cumprimento do RGPD. Então, o que é que nós fizemos? Criamos um novo módulo, o módulo RGPD, que está disponível quer em desktop, quer em web. Portanto, como devem imaginar, aqui toda esta reformulação de processos e de resposta aos titulares dos dados acarreta uma carga administrativa muito grande para as empresas. E então, aquilo que vamos ver é como é que podemos agilizar estes processos e estes procedimentos de forma a diminuir aqui esta carga administrativa das empresas e, obviamente, ajudá-las aqui a responder a estes desafios do RGPD. Mas antes de passarmos à prática, e até para conseguirmos construir aqui um raciocínio lógico daquilo que vamos ver a nível de software, vamos resumir, digamos assim, o RGPD a 3 grandes momentos. O momento em que se faz a recolha dos dados pessoais, depois o momento em que o responsável pelo tratamento já detém os dados pessoais e então começa a contactar as pessoas no âmbito das tais campanhas, promoções, newsletters, etc. E depois aqui um terceiro momento que se prende aqui já com a resposta aos pedidos dos titulares dos dados relativamente ao cumprimento dos seus direitos. E então, para vermos tudo isto, eu vou pedir aqui a ajuda ao meu colega Pedro, que nos vai mostrar aqui o novo módulo RGPD. Pronto, Pedro, estás pronto? Muito bem. Prontíssimo, paradíssimo. Vamos lá. Também, como já disse, hoje tu nasceste pronto. Portanto, sim, exatamente. Vamos a isso. Vamos então começar por
por falar do primeiro momento, que é o momento da recolha de dados pessoais. Este é o primeiro momento de contacto com os titulares dos dados. E é aqui que todo o processo começa. Okay? Portanto, segundo o regulamento, e como eu já tive a oportunidade de referir, os titulares dos dados têm o direito de obter a tal informação clara e transparente, então, sobre a recolha dos seus dados pessoais. E, Pedro, como é que o PHCCS dá resposta a esta necessidade? Ora então, muito bem, para te poder mostrar a ti e aos nossos caros utilizadores como é que o PHCCS dá resposta a estas e outras questões, nada melhor do que começar aqui por mostrar a nossa loja web, a loja web da Mais Ritmo. Eu estou aqui enquanto cliente final, eu estou a visitar este site e gostei do catálogo de produtos, portanto chegou aquele momento mágico em que o cliente quer fazer uma compra. E portanto, se eu quero fazer uma compra, obviamente terei que iniciar. Estes dados estão, evidentemente, incluídos dados pessoais, os quais têm que refletir se de facto quer transmitir à empresa Mais Ritmo ou não. E, portanto, para me ajudar nesta reflexão e porque a Mais Ritmo cumpre as normas do RGPD, eles disponibilizaram-me aqui um botão que diz li e aceito os termos e condições. Bem, eu neste momento ainda não li, portanto vou clicar aqui neste link e vou poder verificar que a Mais Ritmo preparou aqui um disclaimer, ou seja, um aviso legal com todas as informações relativamente a esta recolha de dados. Portanto, o que se pretende aqui é que a Mais Ritmo me informe a mim, enquanto cliente final, o que é que vai armazenar na sua base de dados, porquê, por quanto tempo e com que finalidade é que estes dados irão ser, portanto, recolhidos. E, portanto, o cliente, antes de efetuar qualquer transmissão de informação pessoal, irá ter todas estas informações disponíveis neste tipo de ecrãs, neste caso na loja web, como também poderia ser no tal de recrutamento ou outra plataforma pública qualquer. Portanto, observem este exemplo como sendo um exemplo apenas. Eu vou, então, preencher os meus dados pessoais, já li o disclaimer, o aviso legal, e estou de facto de acordo com aquilo que está ali descrito. Vou preencher aqui a minha password e vou confirmar a password em baixo e enquanto isso, no final, vou clicar no botão criar o meu registro. Bem, mas não é possível criar um registro porque falta aquele ato em consciência, aquele ato físico, digamos assim, do clique consciente do cliente, e aceitou o. A partir deste momento, a Mais Ritmo já tem os meus dados e, Sílvia, já posso fazer compras, já posso comprar o meu teclado e a minha bateria a partir daqui. Fantástico, Pedro. Agora surge-me aqui uma questão. Como é que o software, neste caso, sabe então quais foram os dados pessoais que foram recolhidos? Okay? Onde é que ele guarda? Como é que faz todo este processamento para que depois possa dar resposta àqueles pedidos dos titulares, nomeadamente o acesso aos dados pessoais, o direito ao esquecimento e tudo isso. Consegues explicar-nos aqui como é que tudo isto está montado, digamos assim? Muito bem, tenho todo o gosto. Eu, neste caso, vou seguir ao PHCSS Desktop. Após possuírem um módulo RGPD, após o mesmo estar ativo na instalação, passamos a ter aqui no menu tabelas uma opção dedicada às configurações do módulo RGPD. E vou centrar aqui a atenção na configuração do aviso legal, que é, no fundo, o ponto-chave, o ponto central de todo o módulo e, portanto, será a partir daqui e que nós, por exemplo, vamos poder configurar o tal aviso legal que aquele utilizador, o cliente, por acaso sou eu, não é? Mera coincidência, que leu antes de preencher o seu formulário e, portanto, a Mais Ritmo preparou todo o aviso legal e preencheu neste local da configuração do aviso legal. Tem aqui uma data de validade. Esta data de validade é muito importante. Ela indica que este aviso legal ficou disponibilizado para os clientes da Mais Ritmo a partir do dia 5 de março e isto implica que, eventualmente, imaginem que a partir do momento futuro a Mais Ritmo considera que os dados que estão a ser recolhidos não são suficientes ou que é necessário remodelar aquele ecrã de recolha de dados alterando alguns dos campos que lá estão.
Portanto, a partir dessa alteração e a partir desse acréscimo de informação que é recolhida pela empresa dos seus clientes finais, este disclaimer, este aviso legal, deixa de estar de acordo com as necessidades. E, portanto, o que deve ser feito a partir desse momento é a criação de uma nova versão deste aviso legal que terá uma validade, imaginem, a partir do dia 1 de junho de 2018, e a partir daí, então, será possível recolher as aceitações dos clientes para esse novo aviso legal e para os dados que são recolhidos nesse âmbito. Isto porque a aceitação que eu efetuei há pouco, ao colocar o visto, ficou registada justamente aqui no histórico da aceitação. Portanto, quando nós efetuamos aqui uma consulta e podem verificar que está ali a hora de aceitação, foi agora mesmo, foi às 17h08, portanto, quando eu aceitei fornecer os meus dados a Mais Ritmo, essa aceitação ficou registada no software. Portanto, é esta aceitação que vai garantir a legalidade da posse de dados pessoais na Mais Ritmo. E, portanto, esta é uma área muito, muito importante dentro de todo o módulo RGPD. Ok, Pedro, mas eu agora tenho duas perguntas para ti. Uma delas, como é que, sobre a base deste aviso legal, o software sabe quais foram os dados pessoais que foram registados daquele cliente? E a outra pergunta, faço já também, é de todos os dados pessoais que já estavam registados no sistema. Portanto, como é que o software sabe, então, quais são os campos de dados pessoais que já estão previamente registados no sistema? Muito bem, excelente questão, e de facto essa configuração também é efetuada a partir da configuração do aviso legal, aqui através do separador de dados pessoais. Neste caso muito simples, por exemplo aqui na loja o que nós recolhemos são dados para a gravação na tabela de clientes e portanto é isso mesmo que nós estamos a indicar aqui, que aquele aviso legal diz respeito aos dados recolhidos que ficam dentro da tabela de clientes. E quais são os campos, então, que estão identificados dentro da tabela clientes como sendo potenciais campos de armazenamento de dados pessoais? São estes aqui. Portanto, nós fizemos uma recolha de campos que potencialmente pudessem armazenar dados pessoais e efetuamos uma configuração inicial, digamos assim, quando configuramos o aviso legal para a loja web e indicamos que iríamos nesse aviso legal a tabela CL, a aplicação preenche imediatamente estes campos, sugerindo-os para poupar aqui também o tempo de configuração e otimizar também essa fase muito importante para todas as empresas. E aqui podes ver, por exemplo, nós temos o nome do cliente, o número de contribuinte, a abreviatura, entre outros campos que estão considerados como dados legais. Alguns destes campos estão identificados como sendo identificadores. Portanto, o que é que isto significa? O número de contribuinte é considerado um identificador, o cartão de cidadão também, o endereço de e-mail também. Isto significa que quando um cliente contactar a Mais Ritmo para, por exemplo, consultar os seus dados ou até para os esquecer, ele pode ser identificado por qualquer um destes campos. Portanto, é isto que significa e nós mais à frente vamos ver esta operação a ser efetuada. Entretanto, Silvia, tu há pouco falaste dos tipos de dados pessoais e temos também aqui na coluna tipo, de facto, a possibilidade de classificar cada um destes campos como sendo um dado pessoal, digamos normal, não é? Ou sensível, ou legal. Portanto, a classificação efetuada aqui, que está totalmente aberta portanto, a parametrização e a personalização, vai permitir depois que sejam efetuados os processamentos tendo em consideração o nível de dados sensível ou legal ou pessoal que pretendemos afetar nesse mesmo processamento. A segunda questão é de facto extremamente importante, isto porque os nossos caros utilizadores já utilizam PHC há algum tempo e já têm de certeza absoluta dados nas suas bases de dados e o que é que vai acontecer com esses dados que já existem? Portanto, o que vai acontecer é o seguinte, quando ativarem o módulo RGPD nas vossas instalações, a aplicação vai criar um aviso legal, digamos que é um aviso legal por defeito, que vai abranger todos esses dados que já estavam em posse das vossas bases de dados e das vossas empresas. Portanto, o que acontece aqui é de facto a criação automática pela aplicação de um aviso legal que nós classificamos como um aviso geral e dentro das tabelas que nós identificamos também na PHC, nós vamos já fornecer estas configurações por defeito para que de facto a implementação inicial destes novos
nossos processos, procedimentos, seja o mais fácil, o mais simples possível e que não acarrete aqui um peso demasiado elevado para esta adaptação que vai ocorrer necessariamente, e com o software PHC vai ser muito mais tranquilo, tenho a certeza absoluta, Silvia. Sem dúvida, Pedro, sem dúvida. Agora sim, terminada a tua apresentação aqui da forma como nós respondemos à questão do aviso legal e também de todos os dados que já estão previamente registados no sistema, portanto, como é que o software PHC vai então fazer depois o processamento, ou como é que está montado tudo isto para que depois possamos dar resposta então a todos os tipos de processamentos, e passamos aqui então ao segundo momento, ao segundo cenário que se prende então com o registro do tratamento de dados. Portanto, nós, enquanto organizações, já temos os dados na nossa posse e é o momento então em que nós começamos a contactar os titulares dos dados no âmbito de uma campanha, de uma promoção, do envio de uma newsletter. Portanto, neste caso é necessário então fazer o registro das evidências desses contactos. E, Pedro, como é que nós damos resposta a esta necessidade? Muito bem, com o PHCCS, claro. E, portanto, como eu posso aqui exemplificar, imaginem, por exemplo, o seguinte cenário. Eu tenho aqui novos produtos a entrar na Mais Ritmo e eu necessito de colocá-los, portanto, à disponibilidade dos meus clientes. O que é que eu irei fazer? Eu posso, por exemplo, enviar um e-mail aqui ao nosso cliente Albertino Maciel e indicar-lhe nesse e-mail um catálogo de produtos, novidades, e, portanto, isso vai criar aqui a necessidade de efetuar um registro de tratamento de dados. E como é que nós vamos efetuar esse registro? Bem, de uma forma muito simples, com o módulo RGPD ativo na nossa instalação, ganhamos aqui um novo botão na barra de ferramentas, é o botão de registro de tratamento de dados, e, portanto, quando nós clicamos neste botão, posicionados numa ficha de um cliente, não é? Vamos imediatamente aceder ao registro de tratamento de dados. Eu aqui vou selecionar o envio de e-mail e vou indicar que aqui foi no âmbito de uma promoção de produtos. E, portanto, tudo que eu tenho que fazer é efetuar este registro no sistema, gravar, fica concluído este procedimento de forma muito simples e rápida. Vejamos agora de falar, tu mostraste muito bem aqui um registro de uma situação única para um cliente, mas imagina o caso do envio de uma newsletter em que eu envio a newsletter para dezenas, centenas ou até para todos os clientes, vamos supor. Vais ter que fazer o registro um a um de todos esses. Era o que faltava, Silvia. Claro que não. Muito bem, eu passo a explicar então, mais uma vez num processo muito simples. Eu vou, por exemplo, aqui selecionar os meus últimos 15 registros alterados, digamos que seriam estes os meus clientes para quem eu hoje iria enviar a newsletter com as novidades, e reparem que neste mesmo ecrã, em baixo temos o mesmo botão que acabei de mostrar aqui no ecrã de clientes, que permite um registro de tratamento de dados para todos estes clientes. Portanto, num único registro eu vou indicar que contactei um conjunto de clientes, eu vou indicar aqui mais uma vez que enviei um e-mail e que foi uma promoção que lhes enviei, e, portanto, estes clientes estarão indicados neste fecheiro que irá ser produzido quando eu gravar neste ecrã. A aplicação indica-me que foi exportado um fecheiro, neste caso é um formato Excel, foi o que eu escolhi nas configurações da aplicação, e, portanto, este é o registro de evidência que contactei este grupo de clientes para esta finalidade. Portanto, eu quero comunicar que tenho aqui produtos e que estão em promoção para entrar no meu negócio. Portanto, depois, a partir do ecrã até de registro de tratamento de dados, consegues navegar diretamente para o fecheiro, portanto, o acesso a essa informação também é simples. Mas tenho agora aqui uma outra questão, que é, imagina que somos alvo de uma auditoria por parte da CNPD e queremos comprovar que estamos a cumprir com o regulamento. Queremos mostrar que fazemos todos estes registros de tratamento de dados, não só estes, mas obviamente todos os processamentos que fizermos. Como é que há algum sítio em que eu possa fazer a pesquisa dessa informação, ou tenho que ir ali à tabela de registro de tratamento de dados e fazer ali uma pesquisa mais manual?
Não, de facto existe aqui um local que nós criamos para que seja possível esta consulta e devo chamar aqui a atenção que esta consulta de dados em lote não será acessível para qualquer utilizador. Portanto, nós temos uma configuração de utilizador que permite designar alguém na empresa que tenha acesso a este tipo de leitura de dados dentro da aplicação e desta forma cumprir também o controle de acessos dentro da aplicação a este tipo de informações. E, portanto, dentro do painel global de análises, nós criamos a consulta de tratamento de dados pessoais, a qual eu vou de imediato ativar, e aqui poderão verificar que temos aqui várias classificações, no fundo foi a classificação que eu estive a utilizar há pouco, o envio de e-mail, e todos esses registros de contactos que eu tive com o cliente estão aqui e preparados para mostrar, caso seja necessário, quais foram os nossos pontos de contacto com os clientes e porquê, acima de tudo. O monitor que centraliza toda essa informação permite fazer agrupamentos por utilizador, por âmbito, por aviso legal, que permite depois também fazer ali pesquisas. Portanto, se quiseres pesquisar por um cliente, também consegues rapidamente aqui ter acesso a essa informação. Perfeito. Isso mesmo. Estamos em ambiente desktop. Portanto, resposta dada na totalidade. Agora imagina que eu tenho também a plataforma web. Estou na rua e quero fazer um registro de tratamento de dados pessoais ou aceder até aqui ao histórico de tratamento de dados. Temos isso disponível também na nossa plataforma web, certo? Sim, sem dúvida nenhuma. Portanto, eu estou aqui no intranet do nosso PHCCS Web. Imaginem que eu estou a efetuar o tal contacto com o cliente Albertino Maciel ou outro qualquer e, portanto, o que eu quero fazer é aceder à ficha deste cliente e depois, dentro desta ficha, aceder às opções com o registro e, nestas opções com o registro, efetuar, de facto, o registro de tratamento de dados relativamente ao contacto que eu estarei a efetuar para este cliente. Portanto, o método de utilização muito idêntico àquilo que temos no desktop e é exatamente o mesmo grau de simplicidade que nós oferecemos aos utilizadores para poderem cumprir com estas regras, com estas normas do RGPD. Entretanto, nós também disponibilizamos no PHCCS Web um monitor que foi desenhado com o intuito de fornecer um resumo ou um relatório, digamos assim, global de todos os registros de tratamento de dados que foram criados na aplicação. Portanto, eu vou clicar aqui no acesso a este monitor para poder mostrar que a aplicação nos permite consultar o registro de tratamento de dados para todos os elementos da nossa base de dados, sejam eles clientes, sejam eles fornecedores, entidades ou outros, e, portanto, nós podemos orientar esta nossa consulta para um determinado cliente ou para um determinado fornecedor mediante a necessidade daquele momento. E, portanto, ao aceder aqui, vamos poder fornecer a qualquer entidade que necessite de obter esta informação. Podemos receber uma visita de alguém que nos solicite, de facto, o relatório ou então a prova de que temos efetuado este registro de tratamento de dados e vamos, de facto, poder efetuar esse relatório e mostrá-lo nesse momento a quem está a solicitar. Portanto, aqui está o histórico da Lei de Proteção de Dados disponível. O que eu estou aqui a mostrar é, de facto, a consulta que efetuamos para o Albertino Maciel, portanto, que é um cliente. Temos aqui todos os registros de tratamento de dados que fomos efetuando durante o dia de hoje e nos dias anteriores. E aqui, por exemplo, estou a ver que este relatório nos dá o detalhe de cada um destes registros para que possamos aqui também acompanhar o desenrolar de contactos que efetuamos com o Albertino Maciel. Ok, Pedro. Portanto, damos resposta quer em desktop, quer em web. Portanto, em qualquer lugar, a qualquer hora, eu posso fazer esta consulta e este registro, tendo, obviamente, aqui a nossa plataforma web. Perfeito? Portanto, resposta aqui ao segundo momento, à segunda necessidade deste regulamento e passamos então para o terceiro momento, ou o terceiro cenário aqui, que se prende já com a resposta aos direitos dos titulares dos dados. Portanto, tivemos a oportunidade de ver esse conjunto de direitos. Imaginem agora que os titulares entram em contacto com a empresa e fazem valer esses direitos. Por exemplo, um direito de acesso aos seus dados pessoais. Como é que nós damos resposta a isto, Pedro?
Bem, Silvia, imagina então que o Albertino Maciel já é cliente da casa há muitos anos e já não se recorda que dados pessoais é que partilhou connosco. Então, ligou-nos, está ao telefone connosco e pediu, portanto, para aceder, para obter uma lista de dados pessoais que nós possuímos relativamente a ele. Portanto, aqui está envolvido o tal trabalho administrativo, tem que haver alguém na Mais Ritmo que processe esse pedido para o cliente e esse alguém deve estar determinado, ou seja, foi aquilo que tu disseste, Silvia, há pouco e muito bem, a empresa tem que criar aqui circuitos, processos novos que até ao momento não existiam, para que, ao existir um pedido deste tipo, haja alguém atribuído para dar resposta e para poder também dar seguimento aos restantes pedidos que os titulares de dados pessoais possam vir a efetuar no futuro. Portanto, neste caso, o Albertino Maciel pediu para consultar os seus dados e, portanto, o que eu vou efetuar aqui é um processamento relativamente ao direito ao conhecimento. E agora, eu necessito, obviamente, de um identificador do Albertino. Pode ser, por exemplo, o endereço e-mail ou o NIF. Qualquer um daqueles campos que eu mostrei há pouco que estavam identificados como identificadores. O Albertino forneceu-me o endereço de e-mail. Mas aqui há outra questão. Será que é mesmo o Albertino que está ao telefone? Será que não é outra? Todos nós já passamos por isto, por exemplo, quando ligamos para o nosso banco, o gestor de conta ou quem atende o telefone vai querer saber mais alguma informação. Por exemplo, Albertino, desculpa lá, eu preciso aqui de confirmar que és de facto tu que estás ao telefone, não leves a mal. Tu podes-me confirmar, por exemplo, o teu número de contribuinte para ver se está correto e a morada. Portanto, vamos fazer aqui um trabalho de confirmação para garantir que de facto é o Albertino e não outra pessoa qualquer que está a efetuar este pedido. Portanto, há que terem atenção, estes pequenos procedimentos são muito importantes. Depois de garantirmos que é de facto o Albertino que está ao telefone, podemos processar este pedido para que seja possível dar resposta ao mesmo. Então a aplicação, neste caso, vai recolher todos os dados que se encontram na base de dados relativamente a este titular de dados. A aplicação indica que o processamento de dados pessoais foi efetuado com sucesso e, em simultâneo, criou-me já aqui um e-mail que tem aqui um texto iniciado, portanto, que eu iria trabalhar eventualmente agora e que também contém em anexo o tal fecheiro em formato Excel, que é o que eu tenho aqui configurado na aplicação, que irá fornecer ao Albertino Maciel a lista de dados pessoais que estão na posse da Mais Ritmo. E, portanto, a partir desta lista, o Albertino Maciel irá poder consultar e verificar se de facto tudo está correto e se de facto está dentro daquilo que ele estava à espera de ver enquanto dados pessoais recolhidos pela Mais Ritmo. Portanto, será este um cenário possível e este cenário obviamente envolve sempre aqui a intervenção de alguém da Mais Ritmo. Muito bem, o Albertino recebeu o fecheiro de Excel e, entretanto, percebeu, bem, eu não gostei muito disto, eu acho que vou pedir à Mais Ritmo para esquecer os dados. Então, mais uma chamada, portanto, o Albertino Maciel ligou de novo para a empresa e, desta vez, está a solicitar o direito ao esquecimento. Portanto, é este o processamento que eu vou efetuar de seguida. Já confirmei, obviamente, que era o Albertino que estava ao telefone e, portanto, eu vou efetuar aqui o direito ao esquecimento. Ao processar, o que a aplicação vai fazer é formar uma lista de campos que contêm dados pessoais que irão ser esquecidos. E ao efetuar OK, esse processamento será efetuado. Significa isto que todos os campos que estão dados ou marcados ou definidos como campos de informação pessoal dentro daquele disclaimer, dentro daquele aviso legal geral, serão esquecidos, serão substituídos por outro caractere, levando assim o direito deste cliente, portanto, o direito ao esquecimento. Eu vou fazer aqui mais um OK para poder mostrar na ficha do Albertino Maciel, depois de atualizar os dados deste ecrã, vamos ter então os seus dados pessoais esquecidos. Obrigada pela tua excelente explicação. Portanto, temos aqui, a nível da nossa plataforma desktop, a capacidade, então, de dar resposta aos mais variados tipos de pedidos por parte dos titulares dos dados, mas como devem imaginar, e atendendo, obviamente, aqui ao volume de dados pessoais que cada organização tenha que processar, isto trará uma carga administrativa muito grande para as empresas. Agora, então, imaginem uma plataforma ou uma área
por exemplo, disponível no vosso site institucional, uma área totalmente self-service em que o titular dos dados acede a essa área e executa a ação que pretende. Portanto, estamos a disponibilizar, por um lado aqui, a disponibilizar uma área para que o nosso titular interaja a qualquer hora, em qualquer lugar, tendo aqui a total liberdade de interagir com a empresa, como eu disse, a qualquer hora, e por outro lado, todos os pedidos, todas as solicitações feitas neste self-service por parte dos titulares dos dados são processadas de forma automática, portanto, não obrigando aqui à intervenção por parte do colaborador da empresa. Portanto, com o módulo PHCCS RGPD Web, conseguimos dar resposta ou disponibilizar aqui uma área totalmente self-service, desmaterializando aqui todos estes processos relacionados com o RGPD. Pedro, consegues mostrar-nos então aqui o nosso PHCCS RGPD Web? Muito bem, eu vou utilizar mais uma vez a loja web como exemplo. A Mais Ritmo criou aqui uma página que dá acesso ao utilizador, ao seu cliente, à política de privacidade da Mais Ritmo e, portanto, eu como cliente vou aceder a esta área e vou poder consultar uma página que foi feita à medida. Portanto, esta página é totalmente configurável e adaptável à medida das necessidades de cada empresa. Neste caso, a Mais Ritmo criou uma página dedicada aos titulares dos dados, na qual volta a partilhar e a privacidade, aquela que eu aceitei logo no início desta demonstração, e depois, em 3 simples passos, disponibiliza uma forma de ser o próprio cliente a ativar qualquer um dos seus direitos. Portanto, no primeiro passo, o cliente deverá indicar o seu e-mail. No segundo passo, indicar ou escolher a opção desejada. E depois, num terceiro passo, o cliente irá receber um e-mail e nesse e-mail o utilizador, o titular de dados, vai confirmar a sua escolha. Este e-mail é muito importante porque vai permitir confirmar a identidade do utilizador que está a efetuar este mesmo pedido. Portanto, eu vou fazer isso mesmo. Eu vou aqui aceder a esta área do primeiro passo e preencher os meus dados e depois, no segundo passo, como podem verificar, temos os tais direitos, o direito ao acesso aos dados pessoais, ao esquecimento, à transportabilidade e à retificação. Eu, neste caso, eu quero aceder aos meus dados pessoais. Portanto, ao clicar naquele meu direito, estarei a ativar, portanto, o processamento dentro da aplicação, da criação de um relatório, digamos assim, que irá permitir que o utilizador visualize os seus dados de forma totalmente independente. Reparem que, neste caso, a Mais Ritmo não tem qualquer intervenção neste processo. O cliente ativou o seu direito dentro do software, neste caso dentro do PHCCS Loja Web, e vai receber na sua caixa de correio um e-mail esse que irá conter o tal, portanto, tal botão que lhe permite aceder ao seu direito de consulta de dados. Portanto, aqui nós neste e-mail podemos colocar outras indicações, instruções, alguma informação extra sobre aquilo que irá acontecer quando o utilizador clicar na opção que se encontra em baixo. Portanto, quando o utilizador clicar na opção em baixo, vai aceder justamente à lista de dados que, neste caso, a Mais Ritmo possui sobre ele. Referir que tudo isto que acabamos de ver a nível do nosso módulo PHCCS RGPD Web é totalmente configurável e totalmente adaptável à realidade de cada empresa, às necessidades de cada empresa, ok? Portanto, nós disponibilizamos um template global que depois pode posteriormente ser adaptado às necessidades, neste caso, de cada empresa. Para finalizar, referir aqui só que nós damos também resposta à questão da anonimização. Ouvimos aqui falar do esquecimento, mas quantas vezes não temos nós necessidade de enviar uma base de dados porque temos um problema técnico que precisa de ser analisado, avaliado e quantas vezes essa base de dados, ao ser entregue, obviamente, vai com os dados pessoais constantes nela. Obviamente que existe aqui acordos de confidencialidade, no entanto, os dados constam na base de dados e podem ser efetivamente visualizados por pessoas externas à empresa. Neste caso,
damos então resposta aqui com a anonimização da base de dados, que aquilo que faz não é nada mais, nada menos do que substituir os dados pessoais por outro tipo de dados e máscaras, digamos assim. Exatamente. Portanto, neste processo, tudo que temos que efetuar é um processamento de dados pessoais do tipo anonimização da base de dados. Esta anonimização não será possível ser efetuada na base de dados real, digamos, de base de dados, porque isso seria desastroso, não é? O que a aplicação vai fazer é substituir informações pessoais identificativas de pessoas e de entidades por dados generalistas, genéricos, que não as identificam. E, portanto, o procedimento é efetuar uma cópia de segurança e só nessa segurança efetuar depois esta anonimização e permitindo também, desta forma, o transporte da base de dados para outra entidade. Portanto, só para finalizar, aqui só uma chamada de atenção no que diz respeito a uma medida organizativa que as empresas devem também aqui adotar, no que diz respeito aos acessos aos dados pessoais. O PHCCS tem desde sempre aqui uma poderosa ferramenta de gestão de acessos e que deve então ser usada, ou para quem já está a usar, ser revista, de modo a que se possam definir e redefinir os acessos aos dados pessoais para as pessoas que necessitam estritamente de aceder aos mesmos para a realização das suas tarefas do dia-a-dia e, obviamente, também aqui nas gamas Advanced e Enterprise, com as personalizações de ecrã, podemos desenhar os ecrãs e disponibilizar apenas, então, os campos ou os dados que cada pessoa ou perfil de pessoas necessita. E, com esta explicação, damos como concluída aqui a segunda parte desta sessão. E iremos então agora abrir a sessão. Eu já vi que vocês foram colocando as vossas perguntas ao longo da sessão. Nós vamos fazer agora aqui uma breve pausa de 2 minutos só para fazer um apanhado das perguntas que vocês foram colocando para vos dar a resposta. Há aqui também muitas questões no que diz respeito à gravação e a disponibilização desta sessão. Esta sessão está a ser gravada, vai ser disponibilizada a todos vocês que estão presentes neste webinar. Mais ainda, devido à enorme adesão que tivemos a esta sessão, ao enorme número de participantes e de questões que estão a ser colocadas, obviamente que nós não iremos conseguir dar resposta a todas elas aqui neste momento. Portanto, iremos aqui dar resposta àquelas mais pertinentes e depois iremos reunir num documento as principais perguntas que, juntamente com a gravação do webinar, será depois disponibilizada e enviada para todos vocês. As perguntas estão só a aparecer para nós, apresentadores, no entanto, estejam à vontade, à medida que formos então respondendo, nós disponibilizamos a pergunta para a qual vamos dar resposta. Vamos então fazer aqui uma breve pausa de 2 minutos e voltamos já. Ok? Até já. Já cá estamos de novo, já tivemos aqui a olhar para algumas das vossas perguntas, elas são muitas e têm entrado em força. Eu vou responder aqui a uma pergunta que é pergunta comum a várias pessoas, se todos os clientes têm que adquirir o módulo RGPD. Portanto, este módulo é um módulo que visa ajudar as empresas a darem resposta aos desafios do RGPD. Obviamente que, se não adquirirem o módulo, terão que arranjar solução, digamos assim, nomeadamente a nível de gestão de processos, que permitam dar resposta aqui ao RGPD. Portanto, estarmos munidos de ferramentas tecnológicas que nos ajudam a dar resposta a estes desafios é, sem dúvida, aqui uma mais-valia. Mais perguntas aqui que nós possamos responder. Eu peço desculpa, nós temos que as procurar, porque elas são muitos. Há quem pergunte aqui se vão ter acesso, eu vou disponibilizar aqui a pergunta da Teresa, já dei resposta a esta pergunta.
pergunta se podem ter acesso a esta apresentação. Nós vamos disponibilizar a gravação e o conjunto de perguntas que vão ser recolhidas aqui. Temos uma pergunta aqui do Sérgio Mendes. Temos clientes com o CRM que colocam o seguinte caso concreto. A sua força de vendas recolhe cartões em feiras do setor, mas também em publicidade pública e outdoors, anúncios de empresa, etc. Passa a ser ilegal usar esses contactos em ações de marketing direto. Portanto, o regulamento, neste caso, é claro. Portanto, para podermos contactar os titulares dos dados nestes âmbitos, é necessário recolher o respectivo consentimento. Okay? Aqui o Pedro Borga diz, boa tarde, o módulo RGPD vem no PHC CS base versão 23 ou é um módulo adquirido à parte? Portanto, o módulo RGPD vai estar disponível na versão 23, mas é um módulo adquirido à parte. Eu vou fazer uma nova pausa aqui para fazer nova recolha de perguntas e voltamos novamente à carga daqui a dois minutos. Até já. Aqui a pergunta do Bruno Nascimento. O PHCS módulo RH terá preparadas declarações, layouts para dar resposta ao RGPD. Portanto, o módulo RGPD é um módulo transversal a todas as empresas, mas devido às especificidades dos processos de cada uma das empresas, essas declarações terão que ser preparadas por cada empresa para dar resposta às respectivas necessidades e particularidades de cada uma das organizações. A pergunta aqui do Carlos Costa, este tratamento é só para pessoas ou também para empresas? Portanto, o RGPD aplica-se a pessoas singulares, ok? Portanto, empresas não estão incluídas. Diz aqui, vou disponibilizar aqui também a pergunta da Catherine. Pelo que percebemos, estas funcionalidades são um novo módulo vendido à parte. Se optarmos por não adquirir, viola-se alguma norma. Não há aqui nenhuma violação de nenhuma norma. Catherine, como eu disse, o módulo RGPD visa aqui, obviamente, ajudar as empresas a dar resposta a estes desafios e, obviamente, a desmaterializar ao máximo todos estes processos. Caso não se adquira o módulo, têm que fazer todos estes processos manualmente, o que vai com certeza acarretar aqui uma grande carga administrativa para as empresas. Temos aqui uma outra pergunta da Catherine de Freitas. Para listas históricas de contactos recolhidos ao longo dos anos, ficamos impossibilitados de fazer mailings por e-mail ou por correio. Portanto, para contactos históricos, Catherine, é preciso obter aqui o consentimento por parte desses contactos para os mais variados fins que nós pretendemos utilizar os dados pessoais desses contactos. Portanto, aquilo que é necessário fazer é pedir o consentimento a todos esses contactos para a utilização dos mesmos, neste caso, em mailings que podem seguir por e-mail ou por correio. Temos aqui a Sara Azevedo a questionar como faço download do módulo RGPD. Portanto, o módulo RGPD está disponível para os nossos parceiros neste momento numa versão beta. Ele será disponibilizado para clientes finais a quando do lançamento da versão, que estará da versão 23, neste caso, que estará para breve. Temos aqui uma pergunta do Bruno Cacheira. O aviso legal tem de ser escrito de raiz pelo cliente PHC ou existe um template fornecido com o software? Portanto, o software vai como o Pedro teve a oportunidade de mostrar, com a configuração do aviso legal geral. Esse aviso legal é um aviso legal interno que não ficará disponível para o exterior. No entanto, a PHC poderá disponibilizar aos nossos parceiros um template base. Aliás, esta base de dados que acabamos de ver é uma base de dados de demonstração que tem já
alguns exemplos de alguns avisos legais que poderão ser utilizados depois como template. Obviamente aqui cada caso é um caso e cada aviso legal deverá explicar de forma muito clara e transparente, então, quais são os dados pessoais que vão ser recolhidos, tenham sempre isto em atenção, quais são os dados pessoais que vão ser recolhidos, para que âmbito é que vão ser recolhidos, ok? E durante quanto tempo é que os mesmos vão estar, vão ser guardados pela empresa. Tem que ter em atenção estes três aspectos e é na base disto que poderão construir os vossos avisos legais. A pergunta do José Marreiros: quando a recolha de dados for presencial, nós temos que perceber qual o intuito da recolha destes dados, porque se nós estamos a recolher, por exemplo, dados pessoais para dar resposta a uma obrigação legal, nomeadamente a emissão de uma fatura, essa recolha de dados pessoais não necessita de qualquer consentimento. Okay? Agora, quando estamos a fazer uma recolha de dados pessoais para um outro âmbito qualquer, que não seja legal, aí teremos que ter, por exemplo, isto é um mero exemplo, uma folha, não é, em que está espelhado o intuito com que vai ser recolhido, então, ou para que vão ser recolhidos esses dados pessoais, para que o titular possa dar aqui o seu consentimento. A pergunta do Albino Pacheco: este módulo é só aplicável aos dados para um site de vendas online PHC ou é para o software de gestão? Portanto, o módulo RGPD é um módulo que está disponível para os nossos clientes, não é? Portanto, isto funciona, o módulo RGPD funciona em estreita sintonia com um outro qualquer módulo, quer seja um módulo de gestão, de CRM, frota, etc. Estará intimamente ligado com a nossa loja web, para quem tiver, porque efetivamente, como o Pedro teve a oportunidade de mostrar, a quando da configuração do aviso legal, nós podemos dizer pode estar disponível quer na nossa loja web, quer no nosso portal de recrutamento, e como o módulo RGPD foi desenvolvido de uma forma flexível, eu acabei por não referir isto na apresentação, mas tenho então a oportunidade agora de referir, o módulo RGPD foi um módulo desenvolvido de uma forma flexível, de modo a que ele possa ser adaptado às necessidades de cada empresa e a possíveis alterações que o próprio módulo, que o próprio regulamento possa vir a ter. Portanto, estamos numa fase inicial em que o regulamento vai entrar em vigor, não é? Portanto, poderão existir alterações e o nosso módulo RGPD está preparado para que seja possível, por exemplo, criar novos tipos de processamento e, obviamente, recorrendo à framework PHC, dar resposta, por exemplo, aqui na colocação de disclaimers em outras áreas que não sejam apenas produtos PHC, por exemplo, num site institucional em que muitas vezes existe a recolha de dados pessoais num formulário de contacto, etc., é possível também disponibilizar, então, falo neste caso em particular, o disclaimer. Ora, muito bem, vou dar resposta então aqui a uma última tranche de perguntas e depois fechamos a sessão, sendo que depois então disponibilizaremos a posteriori o documento com as principais questões que saem aqui deste webinar. Mais uma questão aqui da Catarina de Freitas. Em caso de esquecimento, os dados são mascarados para todos os utilizadores ou há permissão para ver os dados esquecidos para administradores? Portanto, os dados são esquecidos para todos os utilizadores. Portanto, não há forma de fazer, de voltar atrás neste processamento. A Ana Frade diz aqui como está montado o processamento dos dados que já estão no sistema. Portanto, como o Pedro teve a oportunidade de mostrar, a quando da instalação do módulo RGPD
vai ser criado um aviso legal geral. Esse aviso legal contém já definidas todas as tabelas e todos os campos que são considerados dados pessoais e esses dados serão, obviamente, contemplados a posteriori em qualquer processamento que seja realizado no âmbito do RGPD. A última questão aqui da Raquel Valente. Também irão abordar no que toca ao módulo pessoal, dados de trabalhadores. Como eu tive a oportunidade de referir, o módulo RGPD é um módulo transversal a todos os módulos PHC. Portanto, se estiverem a trabalhar com um módulo pessoal, no aviso legal geral vai configurada a tabela PE, que é a tabela de funcionários, e também, neste caso, irá abranger então os dados dos funcionários. Como eu referi, nós temos aqui imensas questões, não vamos conseguir dar a resposta a todas. Vamos dar como concluída esta sessão neste momento e faremos chegar-vos muito brevemente então as respostas aqui às principais perguntas. Resta-me agradecer-vos a vossa massiva participação, o vosso interesse. Contamos que esta sessão tenha sido produtiva e contamos que o PHCCS vos ajude, sem dúvida, aqui a dar resposta a estes desafios do RGPD. Pedro. Sem dúvida nenhuma, agradecemos a todos a presença e a participação, foi espetacular. Muito obrigado a todos. Obrigada e até breve.